Treinamento impactante Projete 5IN. A cada dia, o Projeto 5IN me surpreende mais. O treinamento desta terça-feira, 21 de outubro de 2025, foi simplesmente transformador. Conhecimento, inovação e oportunidades reais de crescimento com a moeda digital que mais cresce no Brasil. Brasileiro, a 5IN está revolucionando o mercado digital, unindo tecnologia, utilidade e parcerias reais com empresas que estão aderindo à moeda e preparando o caminho para o uso no dia a dia. Não perca essa live. Assista agora mesmo até o final e entenda por que a 5IN é a melhor plataforma digital de negócios do momento, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Quer fazer parte dessa revolução? Entre em contato com o JB pelo WhatsApp DDD 11 9 33 33 59 78. Vou repetir. WhatsApp BDD 11 9 33 33 59 78. Assista a live agora e descubra o futuro com a 5IN. Coisas boas, como sempre. Daqui para frente é só coisa boa, daqui para frente é só notícia boa. A gente está trabalhando firme. O tempo que eu menos falo no grupo é porque são os momentos que eu mais estou trabalhando. Estou focado naquilo que me deram como missão para poder fazer. Nosso CEO trabalhando bastante. Calma que eu vou contar as novidades, Ricardo. Calma. E o tráfego pago. Já está rolando, Ricardo. Já está rolando, meu amigo. Dona Helena, eu não posso soltar. Se eu soltar a novidade agora, você sai correndo da live. Tô brincando, brincadeira. Mas já já a gente vai falar sobre isso. Vamos deixar o pessoal tirar um pouquinho mais das dúvidas aí. Como estão em relação ao roadmap? Bruno, o roadmap que você diz, qual roadmap? Porque aquele nosso PDF é um roadmap, né? Ele mostra de onde saiu, onde estamos, para onde estamos indo e qual é o foco. Ali é um PDF de apresentação, mas é um roadmap. Qual PDF, qual roadmap você fala? O Windows 10 sou eu, Valentim. JB. Ô, seu JB, perfeito, maravilha. Maravilha, maravilha. Que bom que é o senhor. Entendi, porque tínhamos um agora, tínhamos um agora e outro. O seu, então. Consegue ser um pouco mais específico, Brunão? Ah, vocês tinham um e agora o outro. Entendi. É isso mesmo. Mas a gente vai. Entendi perfeitamente. Não, a gente vai trazer mais material, pode ficar tranquilo. Ali, eu botei como PDF de apresentação para a gente organizar tudo, como a gente vem falando, para a gente organizar tudo e dar ali aquela logística, né? Literalmente os passos. Mas vão sim sair mais materiais, inclusive eu estou produzindo alguns materiais, inclusive eu estou produzindo alguns materiais para poder já trazer para todos vocês também. Não consegui finalizar alguns materiais, porque tem alguns materiais que eu praticamente está pronto. Eu não posso ainda compartilhar, por quê? Porque a gente depende de algumas coisas finalizadas, incluindo sistema, incluindo parceria. Então não dá para divulgar antes de estar finalizado. Mas o material já está pronto. Mas está tudo praticamente finalizado. A gente está indo já para outro nível, graças a Deus, graças a Deus. Já avançamos. Não parece, talvez para muitos não pareça, ou para alguns não pareça, mas a gente evoluiu bastante nesse último mês no quesito organização, alinhamento, narrativa. Estou muito feliz com todo o trabalho que a gente tem feito aqui juntos, com o grupo ali do time de expansão. Estou muito feliz mesmo. Vou admitir o restante do pessoal que está chegando aqui. Estou muito feliz mesmo com tudo que está acontecendo. Literalmente, a gente está vendo o quebra-cabeça se montar, pessoal. A gente está vendo aquelas peças que estavam... Sabe quando tem um quebra-cabeça que as peças estão meio espalhadas? Você começa a pegar assim, encaixar uma na outra e você começa a ver a imagem se formando. Então, a gente está vendo isso acontecer, eu estou vendo isso acontecer.
Tive algumas ligações essa semana com alguns líderes ali daquele grupo e, assim, foi surreal as coisas que a gente falou. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Então, a gente teve ali alguns bate-papos, pude falar alguma coisa para eles. Tem coisas que não dá para falar em live, por quê? Porque quando a gente fala assim em público, cada um fica com o que entende. E o problema de cada um ficar com o que entendeu é como isso vai ser duplicado. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente comunica em público para que não seja distorcido, para que não crie um pânico e para que não crie uma euforia repentina. Então, eu sempre tenho muita preocupação. Todas as vezes vocês lembrarem de mim, lembrem disso aqui. Eu tenho muita preocupação com a organização das informações, pessoal. Eu tenho muita preocupação com a organização das informações. Boa noite, dona Vânia, boa noite. Todo o mercado, qualquer mercado, não é só o mercado cripto, não é só o mercado tradicional, não é só o mercado financeiro, não é só o mercado empresarial, qualquer mercado é baseado em narrativa, especulação, beleza? Tudo é especulativo. Então, quando você não traz organização nas informações, fica além da. Como é que eu posso dizer? Não é além, mas fica fora de uma especulação comum. Né? Não fica exacerbada aquela especulação que é normal nos negócios. Então, quando você tem. Aí você acaba perdendo o controle de uma informação. Então, para duplicar uma informação errada é muito rápido, mas para voltar e fazer a duplicação correta é mais trabalhoso e pode cometer alguns danos. Né? E que danos são esses? Você vem e solta uma coisa, cada um entende aquilo que quer, ao invés de tirarem a prova dos 9, ao invés de entenderem ao certo o que foi comunicado, cada um sai com o que entendeu e sai duplicando aquilo que quer. Beleza, até aí tudo bem, e que são notícias boas. Cada um vai duplicar notícias boas. Só que cada um vai duplicar as notícias boas que entendeu. E qual o problema disso? O problema disso é que quando a notícia for organizada, aí voltar falando exatamente o que é, vai parecer que está retirando o que foi dito antes. E eu não gosto disso, porque isso faz a gente perder credibilidade, principalmente no meu trabalho. Então eu gosto de trazer muita organização nas informações, tá bom? Brunão, quanto mais as coisas acontecendo, mais as pessoas ficam interessadas, mais pessoas entrando, é exatamente isso aqui, Brunão. A gente está vencendo exatamente nesse momento, essa parte aqui, Bruno. Agora tu entendeu tudo, meu amigo. Tu entendeu tudo. Exatamente nessa parte aqui que a gente está vencendo nesse exato momento. Essa é a primeira não. Vamos dizer que a gente está na terceira fase aí do meu plano de ação, que a gente está vencendo exatamente essa fase aqui agora, tá? Eu quero compartilhar com vocês um áudio que eu recebi de um líder ali do time de expansão, tá? Daquele grupo ali, time de expansão. E ele recebeu esse áudio. Boa noite, Anderson. Na paz, meu irmão. Ele recebeu esse áudio e esse áudio contém algumas informações de mercado. Dá para ver que o rapaz é bem inteligente, dá para ver que o rapaz conhece um pouco do mercado cripto. Só que ele fez uma salada de frutas, uma misturada, né? Ele pegou conhaque de alcatrão com catraca de canhão, misturou tudo e fez uma loucura. Então ele especulou sobre várias coisas ali. E de que se trata esse áudio? Boa noite, boa noite. Esse áudio se trata exatamente de quê? Um líder dali do time de expansão foi falar com esse rapaz sobre esse coin. E ele argumentou de uma forma filosófica, mas assim, fazendo uma salada mista no que é o mercado de verdade. E ele esqueceu de vários fatores primordiais do mercado, que é o que constitui qualquer preço, qualquer negociação, qualquer negócio, qualquer valorização, qualquer depreciação. E ele se esqueceu principalmente dessas coisas. Ele falou basicamente somente de gráfico. Mas ele não usou a palavra gráfico. Como eu sou profissional do mercado, eu sei que ele estava dizendo, eu sei que ele estava querendo dizer sobre essas coisas. Então, e ele
disse que não queria fazer parte, para esse líder, ele disse que não queria fazer parte da Syncoin. O que eu decidi fazer? Eu perguntei a esse líder, eu falei, ó, você quer que eu grave um áudio para contestar tudo que ele disse, para você mandar esse áudio para ele? Para isso você me mandou? Ele falou, não, é só para ver o que você achava. Então eu falei, porque tá nítido que o rapaz, assim, tá com um tom de soberba grande e ele não vai ouvir. Então, ele, tudo que eu falar, ele vai contestar. Agora, a gente pode pegar esse áudio dele, levar para a live mais tarde e trazer umas respostas sobre esse áudio, porque aí a gente traz uma espécie de treinamento para todo mundo ao ver como entender com mais clareza ainda não só o que é Simcoin, mas o que a Simcoin também representa no mercado e o que é mercado, principalmente quando alguém vier para vocês e falarem esses tipos de coisa. Então eu achei muito válido a gente pegar aquilo que o rapaz falou e a gente trazer uma clareza. Nem tudo que ele falou está errado, mas ele esqueceu de muitas informações e o principal erro que ele cometeu foram pilares comparativos e, principalmente, ele esqueceu de fatores importantíssimos no mercado. Então, eu falei, não, vamos levar esse áudio aqui mais tarde para nossa live e a gente... Boa noite, Fabrício, na paz. E a gente vai pegar e vai aproveitar e dar um mini treinamento para todo mundo. Tem algum convidado que ainda não faz parte da Sinconha ou que começou a fazer parte há pouco tempo, que está aqui com a gente hoje? Tem algum convidado aqui? Opa, eu, Rafael, aqui. Sou Opa, indicado Rafael, do. você foi Sou convidado por indicado do quem, JB. Rafael? Pelo JB. JP? JB. Isso, Muito exatamente. prazer, viu, É, Rafael? Muito prazer, tá? Prazer ter o senhor aqui beleza, com a gente, tá bom? tranquilo. Se Ele me tiver passou alguma as informações pergunta, também. pode ficar à vontade, tá bom? Ah, Tranquilo, ele me o passou as Ezequiel botou informações aqui, aí. boa noite, Valentim. Foi culpa minha. Culpa nada, meu amigo. Isso é um prazer. Você trouxe, foi uma oportunidade de aprendizado pra gente, pô. Então eu vou botar aqui nesse áudio, eu vou botar esse áudio aqui para a gente ouvir. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir. Calma aí. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir. Vamos lá. Vamos ver se vocês vão conseguir ouvir. Calma aí. O áudio tem 3 minutos, tá, pessoal? 3 minutinhos. 3 minutinhos. Vamos lá. Isso você ainda não tem entendido, né? Existe um fator chamado liquidez, Ezequiel, que é exatamente igual ao lastro que qualquer dinheiro deve ter. No caso de dinheiro fiat, né, moeda fiat do governo, você pode substituir o lastro por confiança, confiança militar, confiança de mercado, como é o caso dos Estados Unidos. Mas, mesmo sendo o mercado de criptomoedas, ele precisa seguir regras. E as regras básicas são: você vai iniciar uma oferta de moedas, de criptomoedas, em um mercado, seja descentralizado ou centralizado, seja colocar numa corretora onde tem centralização de poder ou numa corretora descentralizada, você precisa dar liquidez do token ser listado. E quando você diz que o token vai ser listado já a $1, isso quer dizer que ele tem que ter 20 bilhões de dólares de liquidez para ele ser ofertado. É por isso que nunca se começa um token com um valor tão alto, entendeu? Porque tem que ter muita liquidez. E agora, quando você usa o Bitcoin como exemplo, você acaba não podendo usar o Bitcoin como exemplo, porque o Bitcoin, mesmo valendo pouquíssimos centavos, tinha toda uma tecnologia e uma rede, que é hoje a maior rede e a mais... Vamos dar um pause aqui no áudio dele e já vamos responder já algumas coisas aqui. Alguém tem alguma coisa a falar do que ele falou até agora? Vamos lá. Alguém tem alguma coisa a falar do que ele falou até agora nesse áudio? Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque a gente vai encontrar muita gente que diz fazer parte do mercado, mas é cética ao próprio mercado por não entender como é o mercado. Conseguiram entender o que eu falei? Conseguiram entender aquilo que eu falei, pessoal? Seria interessante se ele estivesse aqui na live. Seria, Anderson, seria, mas por isso que eu nem vou divulgar o nome dele. Eu vou pegar só os atributos do que ele falou aqui, exatamente para que ele aqui. Mas ele não quer. A ideia aqui é pegar exatamente o que ele falou e trazer aqui um mini treinamento antes. Não contestar o que ele falou, mas trazer um mini treinamento sobre o que ele falou.
Porque a minha ideia aqui, eu não tenho aversão nenhuma a ninguém. Para mim, todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Mas ele já se colocou bem predisposto a não fazer parte da comunidade. Então, não faria sentido ele estar aqui na live por esse motivo. Tanto é que ele foi convidado para isso e ele disse não. Então, eu só vou usar mesmo os atributos que ele falou aqui no áudio. Quem aqui conseguiu ouvir a primeira parte do áudio? Conseguiram ouvir a primeira parte do áudio? Ele não deve nem saber do que está falando. Beleza, aqui o pessoal ouviu. Dona Vanderlene, eu acho que ele sabe sim. Ele é até bem inteligente pelo que ele falou. Só que tem coisas no mercado que são mais fundas do que simplesmente dados que aparecem na tela. Tá? Pessoal, só vamos tomar cuidado só com os microfones abertos, tá bom? Aqui, ó. Primeiro ponto que ele falou sobre liquidez. Ele está completamente correto sobre liquidez. Não tem nada de errado nisso. Todo token que vai para o mercado precisa ter o quê? O Antso, eu tenho conversado um pouquinho com o Antso, o Bruno também se mostra um pouco conhecedor do mercado. O Antso vai dizer que se é verdade ou não, pelo que ele entende. Um token, quando vai para um mercado para ele ser negociado, precisa haver liquidez ou não, Antso? O que você me diz? Com certeza precisa haver. Então ele está 100% certo nisso. Então vocês prestem atenção nisso aqui que eu vou dizer. Nem tudo que as pessoas vierem dizer para vocês não é sobre Simcoin, não. É sobre mercado, tá? Isso aqui é sobre mercado. Nada tem 100%, nada do que vierem dizer para você sobre o mercado, ninguém tem 100% razão sobre tudo que disse. Eu posso cometer erros em algumas informações. O Antes pode cometer erros em algumas informações. Qual é o meu trabalho aqui? O meu trabalho aqui é trazer literalmente aquilo que a Simcoin é, o que ela representa no mercado. Então, repare que ele começou falando sobre a liquidez, que é algo extremamente necessário no mercado, que precisa ter mesmo, para começar a narrativa com o quê? Com algo que é real. Aí ele começa a distorcer depois, mas vamos falar disso aqui. Precisa ter liquidez? É óbvio. Mas um token que supostamente tem 20 bilhões de unidade para lançar $1 precisa ter 20 bilhões de liquidez? Quem conhece sobre isso? Vamos lá. Deixa eu ler aqui esse comentário aqui. Quem botou? Souza. Boa tarde. Gostaria de tirar umas dúvidas. Na primeira live você tinha dito que teria 2 semanas algumas coisas. Colocaria marcador. Só um instantinho que eu já respondo isso aqui, tá bom, Souza? Só um instantinho que eu já respondo tudo isso aqui, beleza? Vamos só terminar esse fator aqui do áudio aqui que eu já respondo tudo isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver quem botou alguma coisa aqui. Vamos continuar o foco do áudio. Isso antes. Vamos continuar aqui no foco do áudio. Vamos lá. Um token que vai ser lançado a $1, que supostamente tem 20 bilhões de unidade, ele precisa de 20 bilhões de dólares num pool de liquidez? Quem consegue me responder? Alguém aqui consegue me responder sobre isso? Quem acha que tem, queridos, não precisa. É exatamente isso antes. Ele fez conta de padaria. Ele não entende que mercado é contra mercado. Ele não entendeu isso. Existe um fator principal que eu conversei com o líder no telefone. Existe uma coisa no mercado chamada lei de Leite-Kauf. O que é a lei de Leite-Kauf? Que é o princípio do mercado de negociações. Seja de criptomoedas, ou seja de ações, ou seja de binário, ou seja de qualquer tipo de mercado. Vamos lá. Antes, você tem algum empreendedor aqui? Eu gosto de usar sempre exemplo com empreendedores, porque fica muito mais fácil de entender a linguagem muito coletiva. Tem algum empreendedor aqui na sala? Bota eu. Que tem uma pequena, uma média, uma microempresa, qualquer, ou você é MEI, tem algum empreendedor aqui? Escreve eu aí, bota eu no chat. Ô, Valentim. Opa, fala. Eu já tive algumas farmácias. Beleza, então vamos lá antes. Você já teve uma farmácia.
Umas Quanto a sua última farmácia faturava no mês, Anderson? 150 mil. 150 mil, vamos lá. Você tinha 150 mil no caixa, Anderson? Nunca, nunca. Pronto, aqui a gente já começou assim. É, Beleza? Vamos lá. Existe uma ordem de negociação, existe uma ordem de negociação no mundo dos negócios que funciona o seguinte: ou você tem a possibilidade de analisar o EBIT, ou você tem a possibilidade de analisar o equity, ou você tem a possibilidade de analisar alguns outros fatores da empresa, né? Payback, tudo isso. Beleza. Mas uma negociação rápida para você vender a sua empresa, como que é feito o cálculo? Como que é feito? Pessoal, já eu vou responder todas essas perguntas, tá bom? Vamos focar aqui no áudio, já eu vou responder todas essas perguntas, beleza? Como que é feito o cálculo de uma negociação de empresa? O Anderson fatura 150 mil por mês, mas ele não tem 150 mil no caixa. Então, quem compra a farmácia sabe que ele não vai ter 150 mil no caixa, mas sabe que a farmácia fatura todo mês quanto? 150 mil. Então, vamos supor que são 150 mil clientes comprando R$ 1 todo mês em medicamentos. O Anderson resolve a dor de 150 mil pessoas mensalmente. Essa é a capacidade do Anderson, não é faturar 150 mil, é resolver o problema de 150 mil pessoas com R$ 1 todos os meses. Quando alguém vai comprar essa empresa, a lei de Leite-Calf fala que você pode multiplicar o faturamento por 3, baseado nos últimos 12 meses. Ou seja, se faturava 150 mil nos últimos 12 meses, então a sua empresa vale quanto antes? 450 mil. 450 mil. Como é que o cara vai ter que tirar esses 450 mil de lá antes? Vendendo. Vendendo, não é isso? Simples. Exatamente. É simples. A lei de Leite-Calf diz o seguinte, que um ativo ele não é valorizado pelo preço que ele é vendido, mas pela capacidade resolvedora do problema que ele soluciona. Então, hoje, aí ele fala do ativo de rede de maior segurança, que é o Bitcoin. Ele acertou nisso. Quando a gente compara a Syncoin ao Bitcoin, a gente compara na história. Não tem como comparar nenhum ativo no mercado ao Bitcoin. Não tem como. É impossível isso, senhores. Não adianta. Mas a gente compara a história. Qual é a história? A história que ninguém acreditava. E não só o Bitcoin, como todos os outros ativos que foram lançados no mercado, que são ativos sérios, que resolvem problemas, ninguém acreditou também. A minoria acreditou e a minoria ganhou dinheiro. Então, qual era a promessa? Hoje, se você for pegar cada Bitcoin que existe no mercado e dividir pelo fundo de liquidez que ele tem, não dá o valor de US$100 e poucos mil, pô. É simples. Por quê? Porque a capacidade resolvedora da rede dele é muito maior do que o que ele custa. Por isso que a gente faz previsões de quê? De que o Bitcoin vai bater 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão. Primeiro, por causa da escassez. Segundo, por causa da capacidade resolvedora. Se a gente pegar qualquer outro ativo no mercado, quer ver? Eu vou pegar outro ativo aqui, vou pegar o Ethereum. A rede do Ethereum, a capacidade dela é bem maior do que a do Bitcoin. Se você pegar os mais apurados do mercado, os profissionais mais apurados do mercado, eles vão falar isso. Qual é o único problema entre o Ethereum e o Bitcoin? O Bitcoin não tem dono, o Ethereum tem, por isso que ele vale menos. Porque a narrativa que fez o Bitcoin crescer é que ninguém cuida, é descentralizado. Qualquer outro ativo é centralizado. O mercado cripto é descentralizado. Mas qualquer outro ativo no mercado fora o Bitcoin é centralizado. Por quê? Porque tem uma empresa por trás. O que são os criptoativos? São como se fossem ações da empresa por trás. O que o Ethereum promete como empresa? O que a Avax promete como empresa? O que a Chainlink promete como empresa? Semana que vem, os criadores da Chainlink, que é a Link, vão estar numa conferência do Fed nos Estados Unidos sobre plataformas de pagamento, de integração de pagamento. A Chainlink está lá para resolver o problema. Eu falei até dela aqui umas 2 lives atrás com vocês. Está lá para resolver um problema. Ou seja, a Chainlink hoje custa $17.
Mas sabe qual é a precificação dela de mercado? $80. Por quê? Mas não tem como vender $80. Então vende no P2P, pô, para você ver se vende no $80. Vende no P2P, quer ver? Antes, você me vende as tuas moedas hoje por 50 centavos? De jeito nenhum, meu irmão. Não, Por que antes? Porque você sabe onde vai chegar. você não vai chegar. Então, ele esqueceu nesse áudio desses pequenos fatores. E ele começa falando que precisa de 20 bilhões para lançar $1, só que ele esqueceu de uma coisinha muito importante. Muito importante. A moeda vai ser listada a $1, lançada a $1. Mas ela começou a ser vendida a quanto? A quanto que ela começou a ser vendida, pessoal? A 1 centavo. Pronto, está sendo construído. Então ele pegou uma mistura. Então vocês reparem que ele começou com uma narrativa muito ajustada e daqui a pouco ele saiu misturando todas as informações. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem um pouquinho mais do funcional do mercado, para todas as vezes que alguém falarem alguma coisa para vocês, não é para vocês discutirem, mas é para vocês arrumarem as informações diante das pessoas. Porque quando você organiza as informações, não adianta, senhores. Contra fatos não existe argumentos. Não existe argumento. O Bitcoin começou a $100 mil? Não. Por que ele está a $100 mil hoje? Simples. E para alguém vender a $100 mil hoje, precisa ter pessoas comprando hoje. Exatamente. Então, assim, isso é muito importante. Eu decidi falar um pouquinho disso aqui para a gente trazer um pouquinho mais de conhecimento. Por quê? Porque isso agrega muito mais no corpo da comunidade. Passa de ser só uma onda de convidar pessoas, passa de ser só uma onda de chamar pessoas para fazer parte de uma comunidade, passa de ser só uma onda de criptomoeda e a gente começa a entender real o valor do que é Syncoin e do para onde nós estamos indo. A capacidade integradora da Syncoin de unir o varejo com o mercado cripto, acelerar a forma de pagamento, bonificar os seus usuários com essa forma de pagamento, porque se vocês não viram isso, isso já acontece hoje e vai continuar acontecendo futuramente na rede, tá? Já estou dando até spoiler para vocês. Vai continuar acontecendo futuramente na rede. A capacidade de integração que ela vai fazer com o SimPay, que é a gateway de pagamento, para integrar, eu falei disso nas outras lives, eu até mostrei um cartão da Crypto.com aqui que os comércios que eu uso para pagar com o meu cartão da Crypto.com nem sabem que recebem com criptomoeda. Assim como você vai lá na Casa Bahia daqui a pouco, quando acontecer o lançamento, você vai comprar com o seu cartãozinho, você vai comprar com as suas Syncoins, você vai pagar uma geladeira, um sofá, seja o que for lá, e a Casa Bahia nem vai saber que está recebendo com criptomoeda. Por quê? Porque o SimPay vai fazer essa aceleração aqui de conversão automática e ainda vai bonificar os usuários na rede. É disso aqui que vocês têm que olhar. A capacidade resolvedora de problema que a Syncoin está trazendo para o mercado. E é aqui que a gente consegue ver que com isso a Syncoin vai não só vai começar com $1, que ela vai valer muito mais do que $10, facilmente. Por quê? Porque com um token desse supervalorizado, a escassez aumenta por causa do hold coletivo. Isso está no nosso PDF, senhores. O hold coletivo. Se você tem mais benefícios pagando em Syncoin, tudo que você quer comprar, eu vou vender a Syncoin e vou pagar no real. Não tem lógica, se o desconto é maior você usando a Syncoin, por que você vai vender a Syncoin e ainda vai pagar as taxas de rede para comprar no real? Não faz sentido. Então o hold coletivo vai precificar a própria rede. É isso. Quando você tem algo valioso que a maioria não quer se desfazer, a escassez aumenta. Quem está conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Quem está conseguindo entender o que eu estou falando? Digita eu. Maravilha, está entendendo? Meu cartão Binance está a caminho, maravilha, maravilha. Eu, todo mundo entendendo, maravilha. Então, é sobre essas coisas. Agora, não é para vocês pegarem essas informações e tentarem convencer as pessoas, principalmente aqueles que estão avessos e que têm o nariz um pouco em pé.
Mas eu respeito o rapaz, respeito o que ele sabe, é claro, eu não sei mais do que ele, nem ele mais do que eu, mas cada um sabe a sua medida, né? Glória a Deus pela vida dele, que deu essa oportunidade para a gente aqui de trazer mais conhecimento, mas eu compreendo no que ele disse, ele está certo em algumas coisas, porém, ele fez uma salada de fruta. Não existe isso. Não é porque uma farmácia fatura 150 mil que ela tem que ter 150 mil no caixa. Isso não tem lógica. O que muita gente acha? O que muita gente acha, Anderson, Bruno, Dona Vane, Fabrício, Levi, Ezequiel, Neuci, o que muita gente acha? Que o mercado cripto ele é diferente do mercado tradicional. E não é, senhores. A única diferença é que é um mercado descentralizado com potencial acelerador de lucro muito grande e porque ele é aberto a um público muito mais amplo e ele funciona 24/7. Por isso que ele é mais agressivo. O potencial de lucro dele é maior. Mas o que são criptomoedas? São empresas por trás. Cada criptomoeda não é o valor real que ela representa, porque cada uma tem uma empresa por trás, resolvendo problemas e vendem isso no mercado. Essas capacidades resolvedoras de problema no mercado. E é isso que faz as suas ações subirem. Se o antes começasse a faturar 200 mil por mês, a farmácia dele iria valer 600. E agora ele ia ter clientes gastando R$2. Repara como o ativo do antes aumentou. Por quê? Porque o antes botou uma prateleira a mais na farmácia dele, botou um medicamento diferente ou uma perfumaria. Ou seja, ele aumentou a capacidade dele de resolver problemas. Aumentou o ticket médio. Exatamente. Então, entender sobre criptomoeda não é simplesmente entender sobre gráfico e pool de liquidez. Tem gente que, eu vou fazer aqui uma análise fundamentalista. Aí vai lá, olha o fundo de liquidez, quer ver? Me permitam aqui compartilhar uma tela com vocês, ó, rapidinho, tá? Permitam compartilhar uma tela com vocês. Eu vou aqui agora no BTC e eu vou aqui agora ver quanto ele tem aqui. Eu venho aqui, informações, vou fazer uma análise fundamentalista no BTC. Aí a pessoa vem aqui, ó, número 1 da Binance, beleza, tem 2,17 trilhões, né? Tem 2 trilhões, 170 bilhões de dólares nesse momento no BTC. Repare que aqui, ó, de capitalização de mercado, ele tem 2,17 e capitalização de mercado totalmente diluída, ele tem 2,29. Reparem que tem muito mais Bitcoin na rua do que dinheiro no caixa. Olha aqui, ó. Muito mais Bitcoin na rua do que dinheiro no caixa. É exatamente o que eu acabei de falar para vocês, tá? Dominância dele de mercado, 59,12%. Significa que a maior parte do dinheiro está em Bitcoin nesse momento. A maior parte do mercado cripto está em Bitcoin nesse momento. Nesse momento, a gente tem aqui um volume, nas últimas 24 horas dele, de 100 bilhões de movimentação. Eu fiz aqui uma análise fundamentalista. Não fiz uma análise fundamentalista. Por que eu não fiz uma análise fundamentalista? Porque eu só vi números, eu só vi gráfico. Se eu pego aqueles números ali e faço conta de padaria, eu não vou encontrar a capacidade que o Bitcoin trouxe para o mercado. Sabe por que ele vale tanto hoje? Por que ele vale 100 mil dólares hoje? Por que ele vale 1 milhão de dólares hoje? Por que tem gente que comprou ele a $1.000 e ainda não vendeu? Por que tem gente que comprou e está comprando ele agora? Porque sabe que ele vai valer mais de 1 milhão de dólares? Porque o Exército Brasileiro já usa a blockchain do Bitcoin para catalogar armas. Porque empresas da China já usam a blockchain lastreada do Bitcoin na VeChain para catalogar as suas empresas de logística. Vocês estão entendendo o nível de necessidade que tem a rede blockchain do Bitcoin? Porque nesse momento tem um computador quântico há 3 anos querendo quebrar os códigos do Bitcoin e não consegue. Vocês estão entendendo o nível de resolução de problemas que o Bitcoin trouxe para o mercado? Então ele não custa 100 dólares, ele não vale 100 mil dólares, ele não custa 100 mil dólares, senhores. O Bitcoin, o valor dele é 1 milhão de dólares. Por isso que hoje tem gente que compra Bitcoin a 1 centavo, a 2 centavos, a 3 centavos, vai comprar 5, vai comprar 10, vai comprar 50 no P2P, vai comprar 15, vai se desfazer no meio do caminho e não vai entender o porquê que a Bitcoin foi lançada a $1. Por causa da capacidade resolvedora de problema. Eu estou falando isso desde a primeira live. Desde a primeira live. Enquanto a gente não entender. E para a gente entender sobre cripto, a gente não faz só essa análise no gráfico. A gente precisa fazer uma análise empresarial, senhores.
com toda a humildade no meu coração. O meu CNPJ de consultoria empresarial tem 12 anos. Há 12 anos eu lido com dados de empresas. Há 12 anos eu analiso dados de empresa. Há 12 anos eu crio empresas para os outros. Há 12 anos eu crio projetos de negócio para os outros. Tenho várias empresas de vários amigos hoje que estão faturando até hoje, estão em vários mercados. Em vários mercados. Então, assim, eu sei o que eu estou falando. Então, hoje, para eu falar de uma valorização de uma moeda, eu preciso entender o que a empresa dela tem por trás. Ela está oferecendo, eu preciso entender sobre equity, sobre valuation, sobre payback, eu preciso entender sobre EBIT, eu preciso entender sobre fundo de caixa, eu preciso entender sobre todas essas coisas. Não é simplesmente, tem quanto no pool de liquidez? Ah, tem isso. Gente, isso aqui até meu filho de 5 anos faria. Se fosse assim, todo mundo seria profissional no mercado. Então, agora, essas informações são para quê? Para trazer mais conhecimento e mais clareza para vocês, porque além de vocês já saberem que vocês estão num dos melhores projetos hoje no mercado, para que vocês tenham mais clareza ainda e se sintam cada vez mais confortáveis em saberem que nós estamos na direção certa e que isso seja duplicado da maneira correta. Da maneira correta. Não é para convencer as pessoas, não é para ficar debatendo com as pessoas que são soberbas, mas é para trazer cada vez mais clareza sobre o que é a Syncoin. A Syncoin não é só um Instagram que posta coisas, não é só um escritório em Balneário Camboriú. A Syncoin não é só uma criptomoeda. A Syncoin é uma solução real que está vindo para o mercado do varejo no Brasil. A nível Brasil, vocês estão entendendo isso? A nível Brasil. Todos os negócios hoje começam na Ásia, a nível de criptomoeda. A 50 começando a nível Brasil, senhores. Vocês não estão entendendo isso. A maioria não está entendendo. Quando eu falo vocês, não estou falando literalmente vocês, tá? Estou falando a grande massa. A maioria não está entendendo o nível que tem esse potencial, beleza? Vamos voltar lá. Alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu falei aqui? O Bruno botou que a Amazon caiu essa semana, problema na nuvem, deu um pane global de pagamentos. O que aconteceu com as ações dela, Bruno? Eu vi as ações. O que aconteceu com as ações da Amazon depois disso aqui? Você pode falar, Bruno? Derreteu. Por que, Bruno, que derreteu? Porque a capacidade solucionadora de problema dela diminuiu. Não mostrou eficácia naquilo que ofereceu. O que foi que caiu? O valor das ações. É exatamente isso, senhores. Não é sobre o preço que está na tela. Hoje vocês estão vendo 50 a 10 centavos, a 3 centavos. Mas eu já vejo 50 a 10 dólares. Cada 50 que eu compro, cada 50 que eu adquiro, cada coisa que eu boto para dentro aqui, eu vejo literalmente onde a gente vai chegar. Então, quando alguém fala assim, eu tenho 80 mil 50, tem 100 mil 50, tem 100 mil dólares, pode contar que tem. Mas pode contar mesmo que tem. Porque no lançamento você tem isso. Se você for inteligente, você nunca mais trabalha na vida depois do lançamento da Syncoin. Se for inteligente, vocês nunca mais trabalham na vida. Vocês não têm noção do nível de oportunidade de ouro que cada um que vocês chegaram. Ah, o Souza querendo saber quantas Syncoin eu tenho. Ai, meu Deus do céu. Quer me vender as tuas? Eu pago o dobro do que tu pagou. Quer? Eu pago o dobro do que tu pagou, Souza. No P2P, eu vou no pé do ouvido de todos vocês. Pode esperar a minha ligação no P2P, tá? Quando abrir o P2P, eu vou ligar para cada um de vocês. E aí, tá precisando de dinheiro? Tá precisando de dinheiro? Me vende aí. Transfere aqui para mim. Valentim. Pode falar. Já podemos começar a negociar aqui. Eu vou te passar 50 mil 50 a $1 já, tá? Amanhã. Aleluia! Combinado, amanhã, tá? A $1. Entendeu, senhor? Ah lá, dona Vânia não vai me atender. Brincadeiras à parte, senhores. Mas quando a gente começa a entender isso antes, o Brunão, Dona Vânia, Souza, o Fabrício, todo mundo que está aqui, quando a gente começa a entender um pouquinho mais sobre essas coisas, não começa a ficar mais claro? Não começa a ficar mais claro? Não começa a ficar mais inteligente a nossa postura na Syncoin? Não começa a ficar mais inteligente o nosso trabalho? Não começa a passar mais do que aquilo de simplesmente convidar pessoas? É exatamente sobre isso. Eu te vendo 10% das minhas moedas, mas quero... Ai, meu Deus do céu, Jesus amado. Eu falei com um líder por telefone essa semana, eu vou falar o nome, foi com antes.
E eu falei para ele o valor que eu tô doido para botar para dentro, mas eu preciso tomar cuidado. Não foi antes? Eu tô doido, senhor. Doido. Não precisa me ligar, seu Levi botou. Vamos lá para cima ler as perguntas aqui do pessoal, tá? Vamos ler aqui. Vamos começar a ler aqui do Souza. Vamos lá de cima. Souza botou uma lista aqui arrumada. Vamos lá. Colocaria marcador. Marcador já foi colocado, ô Souza. Só que, infelizmente, algumas pessoas ainda estão vendo erros acontecendo nos seus escritórios, né? Nas suas plataformas. Então, ainda está acontecendo um erro nos testes, tá? Como a gente falou, e o senhor até falou na última live, que a gente está fazendo tudo eles estão fazendo com o negócio funcionando. É um pouquinho mais delicado, tá? Então, infelizmente, ainda não ficou pronta essa parte, quer dizer, está pronto, mas está naquelas partes dos testes, tá? Tráfego pago já iniciou. Aqui eu já quero dar uma notícia boa para vocês, um spoiler. Eu trouxe uma parceria, uma agência de marketing brabíssima daqui de Alphaville, gigante no mercado, tá? E foi assinado o contrato hoje com a Syncoin. Beleza? Pau! Trouxe a galera do meu time aqui, conexão minha. E pode soltar fogos, que os caras vão fazer uma bagunça na internet, tá? Os caras são muito bons no que fazem, muito bom mesmo. Já vocês vão conhecer qual é a empresa, mas o contrato já foi assinado hoje, tá bom? Eu não sei nem se eu poderia falar isso para vocês, mas já falei. Vamos lá. Tráfego com blogueiros. Blogueiros, o Souza, é o seguinte, como que funciona blogueiros hoje? Blogueiros gostam de dinheiro. Dinheiro, tá? Tudo é relacionado a dinheiro. Então, não é só sobre propaganda, é sobre negócios. Então, a gente precisa tomar cuidado como a gente vai fazer isso com blogueiros, tá? Precisam ser influencers, não podem nem ser blogueiros, precisam ser influencers digitais e que são muito coerentes nas suas falas, tá? Tá tendo algumas conversas com alguns nomes grandes no mercado. Eu já falei isso na primeira live que a gente teve aqui. Tá tendo já conversas com nomes grandes no mercado, mas fechar com gente grande não é da noite pro dia, assim, tá? Até uma parte da nossa conversa, né, antes, nós falamos sobre isso também, né? Nós falamos sobre isso também. Sim, falando sim. Exatamente. Tráfico com influência com 8 milhões de seguidores. Tem muito mais de 8 milhões de seguidores eles, né, na verdade. Eles têm muito mais de 8 milhões de seguidores, o Souza. Moeda aumentaria para 3 centavos. Já aumentou, tá? Para 3 centavos. Meu Valentim. Pode falar. Como eu te falei, sabe o que eu penso? Eu acho assim, que vai chegar um momento em que a comunidade ela vai ser fechada no automático. Eu penso Exato. Assim, que está faltando pouca coisa para puxar o pino da granada. Quando puxar o pino da granada, esse pessoal, eles vão começar garoto! Vou até tirar a jaqueta aqui. Eles vão começar a fazer o quê? A formar a comunidade sozinho. Por quê? Veja bem, a gente tem um limite de compra hoje, se não me engano, de 3.500 e poucas moedas, se não me engano. Beleza. Aí chega esses caras que são metidos aí, a entendedores do mundo cripto, o que vai acontecer? Eles vão querer comprar bastante Syncoin, não tem mais limite para que eles comprem, vai chamar a avó, o pai, o irmão, automaticamente vão fechar a comunidade para a gente. Então, eu creio que falta muito pouco. Puxou o pino da granada, aí pronto. A Syncoin é lua, em nome de Jesus. Exatamente isso, meu amigo. Exatamente isso aí, meu irmão. É exatamente isso aí, meu irmão. Exatamente isso aí. Falta bem pouquinho. E por que eu falo muito sobre a gente trabalhar com uniformidade? Por que eu falo muito? O Antes foi muito assertivo no áudio que ele botou lá no grupo depois da nossa conversa, quando ele disse o seguinte: pessoal, toda vez que vocês verem lá uma postagem, vamos comentar, vamos dar uma curtida. Por quê? Porque quando a gente vai fechar parceria com influencers, qual é a primeira coisa que eles vão olhar? Engajamento. Qual é a primeira coisa que eles vão olhar, senhores? Engajamento, comentário. Eles vão olhar engajamento, eles vão olhar os tipos de comentário, eles vão olhar se a comunidade é presente, eles vão olhar tudo isso. Então, lembra que eu venho falando que a força da comunidade é a própria comunidade? É sobre essas coisas, senhores. Vamos lá. 6, propaganda de time da Série A. Série A eu não falei, não, o Souza.
Eu lembro que eu não falei se o time era da Série A ou da Série B, mas isso aqui também está sendo conversado, tá? Esses tipos de parcerias, senhores, isso aqui não é coisa assim que você chega na padaria e fala assim, patrocina meu negócio aí e pega R$ 200 e vai embora. A negociação é absurda, entendeu, Souza? Então, tudo tem cláusula de contrato, tudo é meio delicado. A única coisa que aconteceu é o aumento de 3 centavos. Não, a única não. Aconteceu. Não é a única, é a primeira. Beleza? A primeira. Quero saber, pois seriam em 2 semanas, mas já passou um mês. Estão vendo o sistema sobre divulgação, mas o sistema foi rápido em aumentar para centavos. Gostaria. Ô, Souza, se você não tiver com, de repente, satisfeito que aumentou para 3 centavos, cara, assim, não é arrogância, por favor, tá? Não me entenda mal. Só que essa tua fala aqui abriu um pressuposto para mim. E qual é esse pressuposto? É só você não comprar. Só você não comprar. Beleza? Mas isso aqui não é arrogância, tá? É o pressuposto da fala que abriu aqui para mim. Beleza? Eu não tô chateado com isso, não, tá bom? Então, tem coisas, ô Souza, que não são negociações igual o aperto de mão na venda de uma bicicleta no portão de casa. Nós estamos falando de um negócio que vai mudar o sistema do varejo no Brasil, tá? E podem anotar essa fala aqui. Podem anotar essa fala aqui. Vocês vão lembrar de mim muito na vida de vocês. Muito. Gostaria de tirar essas dúvidas. Sabe o prazo para outros itens começarem a rodar? Quais outros itens, Souza? Quais outros itens, meu brother? Fala para mim. Quais os outros itens? Vamos lá. Às terças eu quero trazer algo novo sobre treinamento, sobre respostas, sobre dificuldades que a gente está enfrentando, sobre coisas desse tipo. E toda quinta-feira vai ser uma apresentação oficial que eu também vou trazer algumas posturas dessas. Também posso falar um pouquinho do que a gente falou sobre essa questão do áudio aqui na quinta-feira para que fique gravado também, tá bom? Quanto está valendo uma Cincoin hoje? Eu fazia tempo que não estava no aplicativo e vi uma diferença. 3 centavos, seu Antônio. 3 centavos. Bom, acabei de comprar Cincoin, Elias. Poxa, foi rápido no gatilho. Valentim, você me deu um estalo na mente para faturar mais. A minha mão de obra em manutenção de bike recebo 100% em Cincoin. Meu amigo, você... Rapaz, eu estava conversando com o JB. JB, eu vou falar aqui, tá? Eu vou falar. O faturamento do JB, cara, a empresa dele aumentou mais de 40% só porque ele aderiu o Cincoin. Vocês não estão entendendo, senhores. Tudo quanto é coisa que ele faz de mão de obra, que não tem reposição de mercadoria, ele cobra algumas coisas em 100% em Cincoin. Quando é venda de peça, porque tem reposição de mercadoria, etc., as pessoas estão comprando mais só para poder utilizar as suas Cincoins. Agora respondam uma coisa, quando isso estiver no mercado, o que é que vai acontecer com o preço? Se as pessoas sabem que vão pagar mais barato no produto ou no serviço, usando a Cincoin, antes elas vão sacar o dinheiro no banco ou elas vão comprar Cincoin no mercado para poder utilizar? Não estão entendendo o que está vindo por aí. Sobre o preço ir para 3 centavos, eu dei um spoiler nas outras lives passadas que, pelos cálculos que eu estava fazendo, estava bem perto de subir o valor, pelos cálculos que eu estava fazendo. Porque eu já vi isso acontecer. Senhor, eu faço o dia inteiro, todos os dias, operações com os alunos. O meu trabalho é que analisar gráficos, analisar números, analisar essas coisas e entender quando vai subir, quando vai descer. Esse é meu trabalho. Então, quando eu parei e fiz os cálculos, eu falei, isso aqui vai subir. Simples. Eu dei um spoiler para vocês. Quem conseguiu pegar antes, pegou. Quem não pegou agora, só 3 centavos. E daqui para frente é só mais escassez. Pode ter certeza. Vamos lá. Seu JB, seu Levi, eu não consegui estar aí esse final de semana. Foi muito corrido esse final de semana que passou. Mas vamos ver se a gente consegue se encontrar esse final de semana. Agora. Esse final de semana agora, sem falta. Depois chama lá no privado lá para a gente poder bater um papo, tá bom? Vamos botar aqui. Vai comprar a minha Cincoin porque tem gente... Vai comprar muita Cincoin porque tem gente desesperada. Ah, eu sei disso, Elias. E é aí que eu vou ganhar dinheiro, meu amigo. Tem uma fala, uma narrativa no mercado que diz o seguinte: compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Eu amo quando a rua está cheia de sangue.
Eu amo quando a guerra está acontecendo, quando o tiroteio está acontecendo. É essa hora que eu vou lá e compro tudo. É nessa hora. Quando está todo mundo soltando fogos, puxando buquê de rosas, tocando violino, é a hora que eu estou vendendo. Vocês viram lá o exemplo de um aluno que eu botei, né? Eu falei, vende 15.000% de lucro em uma operação só. Antônio botou aqui, mas sei que vou me arrepender. Vamos lá, de que ele está falando que vai se arrepender, gente? 5 é revolução financeira, a única forma de fugir. Cara, uma das. Uma das. Eu não vou garantir fugir do Drex, mas vai trazer muita coerência no mercado. Muita coerência no mercado. Eu ouvi de um aluno desculpa, de um líder aqui, que ele está aqui hoje, tá? Ele está aqui hoje. Não sei se ele já saiu, se ele está aqui ainda, mas se ele está aqui ainda, ele vai ouvir e sabe que eu estou falando dele. E eu conversei com ele que ele teve um sonho, cara. Ele teve um sonho e a esposa dele confirmou esse sonho para ele, cara. Eu não gosto de espiritualizar as coisas, mas isso aqui para mim foi muito impactante, muito impactante. Que ele via o CEO da Syncoin numa rede nacional de TV e várias empresas vindo fazer parceria com a Syncoin, vindo pedir para fazer parceria. Aquilo ali, enquanto ele falava, me arrepiou todo do outro lado. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui. Revela que é de Deus, o Bruno botou. Eu só vendo 50 a partir de R$ 1.000. Aleluia. P2P, sim, muitos vão vender. Sem dúvida, Luciana. Sem dúvida. Sem dúvida, Luciana. Luciana, você está sem dinheiro para comprar mais 5 Cara, convida pessoas, gift cash, converte, pô. Eu conheço um montão de gente que está aqui no time de expansão que encheu a carteira de 5 fazendo só isso. Medeiros botou aqui, ó, bate-papo, Souza para todos, dúvida, se... Medeiros botou aqui, vamos lá. Outra dúvida, seria se o senhor vier a falecer ou adoecer? Que Deus o guarde e proteja, mas temos que saber disso também, claro, já até sei onde vai dar essa pergunta. Seria você ou algum master? Cara, não existe nenhum documento reportando para mim, mas isso não é difícil de resolver, porque não seria difícil de resolver. Gente, eu vou falar disso aqui, mas assim, a gente não quer desejo de mal de ninguém, pelo amor de Deus, né? Que nosso Senhor viva bastante, ele e a família dele. Mas caso aconteça qualquer problema, hoje eu e vários profissionais dentro do projeto têm plena capacidade de tocar qualquer coisa. Mas não existe nenhum documento que diga que tem que ser ou eu ou qualquer outro profissional, tá? Mas isso é a coisa mais fácil de se resolver. Depois que a gente morre, a gente vê o nível de importância que a gente tinha. Pois não conhecemos ninguém além do nosso CEO. Obrigado, desculpe. Que nada, meu amigo. Desculpe incômodo, nada, são dúvidas mesmo, mas foi pertinente, pô, foi pertinente. Sua pergunta foi pertinente. Boa noite. Vamos pensar positivo, né? Oi? Vamos pensar positivo. Nosso É CEO, claro, pô, é claro, vamos pensar positivo. Assim, eu vi que o senhor Medeiros aí perguntou aí, normal, está entre a gente aqui, mas só que, poxa, o pessoal vivia perguntando isso aí nas lives com o CEO. Eita, então, tá doido. muito, assim, muito falta de ética, perguntar para a própria pessoa ali, sabe? Aqui não, o senhor Medeiros perguntou para a gente aqui, o nosso Ele CEO. foi educado. Seu Medeiros foi educado. O Alan não está aqui com a gente, não, tal, e a gente quer que ele tenha vida longa, né? Assim como todos aqui. Mas o pessoal às vezes perguntava, e não foi só uma vez, não, era várias vezes perguntando. Imagino. É isso, sabe? Mas esse é o tipo de esse é o tipo de pergunta, assim. Não, isso aqui não vale nem a pena falar, não. Mas o seu Medeiros foi bem educado aqui, mas legal, né? Foi bom. Boa noite. Desde o início do projeto tiveram várias pessoas que chegaram no projeto dizendo que vai fazer isso ou aquilo. Ficaram algum tempo e sumiram. Sumiram todo mundo, não sobrando um para contar a história. Eu amo isso aqui, seu Medeiros. Torço para que você seja diferente, meu amigo, e fique conosco até o lançamento. Meu irmão, o dia do lançamento, o único que não vai faltar sou eu. O dia do lançamento, o único que não vai faltar sou eu, meu irmão. Eu sou igual um trator para trabalhar, seu Medeiros. Eu sou igual um despertador, eu não paro de tocar enquanto as pessoas não acordam. Eu não paro de tocar, eu sou... O Valentim botou aqui, eu ouvi uma pessoa que a Syncoin era uma pirâmide.
E respondi que não, pois eu já estou desde 2022 na Sincoin. Depois, com desconfiança, questionou a empresa Sincoin Ásia por ser Ásia não ser nacional. Eu entendi que ela insinuava que seria um golpe. Fiquei muito chateada com essa pessoa. Eu gostaria que você me orientasse a receber quando vierem com essas. Então, dona Rosa, primeiro passo: ativos financeiros não podem ser ativos emocionais, né? A gente tem um apreço carinhoso pela Sincoin, principalmente vocês que já estão há muito tempo, mas ativos financeiros não podem ser ativos emocionais. Acho que o primeiro passo seria a senhora entender quem é essa pessoa na sua vida, o que ela representa para a senhora e se a opinião dela realmente tem valor. Não só sobre a Sincoin, mas sobre qualquer outra coisa na vida. Segundo passo, ver se essa pessoa já produziu alguma coisa na vida, se ela já teve sucesso em alguma coisa na vida. Porque aí merece, se ela já teve sucesso, merece ser ouvida. Se não, eu digo para a senhora que cada um fica com as suas verdades, não adianta. Eu posso dizer várias coisas aqui. Jesus veio aqui e disse um montão de coisas e até hoje tem gente que não acredita. Não adianta. Então não é sobre convencer, é sobre continuar falando. Só isso. Não é sobre convencer, é sobre continuar falando. Eu tenho uma filosofia. Quando alguém me rejeita, eu simplesmente vou lá e próximo. Eu tenho essa filosofia. Se tratando de negócios, tá, senhores? Se tratando de negócios. Quando eu comecei a minha empresa de consultoria, há 12 anos, eu falei desse desejo meu e de um projeto que eu estava de consultoria empresarial, porque eu já tinha muita experiência com a empresa, lógico que hoje eu tenho muito mais, mas eu já empreendi de várias maneiras que vocês imaginarem. Acho que eu já tive mais de uns 20 CNPJ, tá? Que isso ainda não é nada, e não é nada onde eu quero chegar ainda sobre consultoria empresarial. Eu contei esse sonho, essa vontade que eu tinha, esse projeto, para um cunhado meu, que me conhecia desde criança, cunhado meu. Ele falou para mim, sabe o quê? Pô, Valentim, que é sonhador demais. Vou fazer o quê? Ele falou para mim, tu é sonhador demais, isso aí não vai dar em nada não. Quem é que contrata consultoria empresarial? Teve um dia que a empresa dele estava quase falindo, um dia não, né? Um momento que a empresa dele estava quase falindo. Eu fui lá e ajudei ele a reestruturar a empresa. Ele olhou para mim e no final ele me contratou, porque eu não fiz de graça, só porque ele disse que eu era sonhador demais. Então no momento te rejeitam, mas depois vão te procurar, pode ter certeza. É sempre assim, a história se repete sempre, senhores. Sempre. Quando eu comecei a mentoria formalmente, foi a mesma coisa. Valentim, você é muito sonhador. É mesmo? É. Comecei a mentoria, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Hoje já passamos de 1.600 alunos. Então, eu prefiro ser um sonhador ativo, produzindo e tendo resultado, do que ser um sonhador dormindo na cama. Vamos lá. Souza, tem o pessoal de Singapura por trás, que são os idealizadores do projeto, mas assumiriam. Os caras que não têm visão, Valentim, pensa assim, é normal, mesmo, normal, isso aqui é normal. Valentim, essa moeda poderá ser lançada em 2026? Acredito que sim, acredito muito que sim. Na verdade, eu estou trabalhando muito para que isso aconteça, Só que é o que eu digo, o que acelera ou o que atrasa é a própria comunidade, né? Mas agora com a chegada da agência de marketing, muita coisa acontecendo, as próximas parcerias que vão chegar, eu acredito que sim, Não estou dizendo que sim, tá, pessoal? Mas eu acredito que sim. Por favor, não distorçam, em nome de Jesus. O que vai acontecer com as Sincoins não validadas? Retorno, perca de dinheiro, de oportunidade das pessoas que não validaram, trava no sistema, geração de carteiras. O Anderson acabou de falar aqui para a gente aqui, ó. Quando puxar o fio da granada, a comunidade foi fechada, já era, não vai haver mais validação de carteira. Simples, perderam-se. Tchau e benção. Os projetos brasileiros são piores que estrangeiros. Sincoin é o país origem da Ásia. A ideia estrutural toda é da Ásia, tá? Mas é toda lançamento todo em Brasil, tá bom, gente? Todo em Brasil, mas a ideia estrutural, Ásia. Valentim. Ásia... Oi, pode falar. Tem algo
deixar alguém falou antes aí, pode deixar. Vou fechar o microfone. Rapidinho, bem rapidinho. Foi até perguntado isso nos grupos, algumas pessoas, que tem empresa que está em stand-by ou que a empresa acabou, como é que ficaria a moeda? Até para o pessoal saber melhor isso aí, como é que ficaria isso. Empresa acabou e como é que ficaria a moeda? Não entendi. As moedas que a empresa ganha, entendeu? Entendi, pô. Como é que ficaria? Qual empresa? A empresa que é cadastrada? Ambas. A que entrou e a que é cadastrada e quando ela morre, vamos dizer assim, fica stand-by. Não, calma aí, vamos lá. Vamos supor aqui que eu botei- acabei de convidar uma empresa. Uma Isso. empresa acabou de cadastrar comigo. Você está falando dessa empresa. Das empresas, exatamente. Cara, cada um é responsável. Se o seu CNPJ faliu, você não tem direito a mais nada, né? Sim, mas tem uns que ficam ali sem faturamento, em stand-by ali. Não morreu exatamente. Não, se o CNPJ está ativo, independente se a empresa está funcionando, se o CNPJ está ativo, a pessoa vai conseguir resgatar tudo. Senhores, alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa para falar? Alguém deseja tirar mais alguma dúvida? Se não, a gente pode encerrar nossa live por aqui. Estamos caminhando para 1h06 de live e a live de hoje foi muito boa mesmo, muito boa mesmo. A live de hoje foi incrivelmente produtiva. Então, toda terça-feira agora a gente vai trazer algumas explicações, alguns treinamentos, algumas visões de mercado, do funcional, novidades. E toda quinta-feira a gente vai trazer a apresentação de negócios, que também vai trazer alguns spoilers sobre o mercado, sobre algumas outras coisas, tirando dúvidas também. Beleza? Seu Rafael, foi um prazer ter o senhor com a gente. Se o senhor não está cadastrado, corre e se cadastra logo para ganhar logo aquelas 100 moedas. Se o senhor puder, sem afetar o seu planejamento financeiro, organiza um plano de compra mensal, R$25, R$50 por mês. Enfim, planeje o seu futuro, tá? Planeje o seu futuro, não tem problema nenhum nisso, mas ninguém é obrigado a comprar, tá? Ninguém é obrigado a comprar, tá? Gente, já encerrou o assunto do Alan aqui já, senhores. Vamos focar aqui, vamos focar, tá? Então, não garanto, Souza, não garanto trazer minha resposta na quinta, porque não depende de mim. Eu não posso produzir uma resposta para vocês, entendeu? Eu preciso trazer uma resposta, eu não posso produzir uma. Quem produz respostas é negócios fraudulentos, senhores. Não adianta. Negócio fraudulento produz resposta. Então, foi como eu comecei na live aqui. Eu gosto das informações muito organizadas. Exatamente para que não haja uma duplicação errada e não haja um FOMO, um pico de euforia, pico de medo, não aconteça nada disso, principalmente porque todos os negócios são baseados... Não, eu vou perguntar, mas não é uma questão de simplesmente ele responder. Com certeza ele vai ter que organizar alguma coisa caso isso seja viável, entendeu? Então eu não vou trazer só uma resposta, já conversei com ele. Eu vou trazer já algo pronto, pode ficar tranquilo. Beleza? Tá bom, gente? Então, vamos para cima com força total. Estou muito feliz, muito feliz mesmo com vocês. Tamo junto, meu amigo, tamo junto. Muito feliz com todos vocês, gratidão por sempre vocês participarem, gratidão por vocês terem me acolhido, gratidão por vocês me abraçarem, gratidão por vocês me ouvirem. É um prazer estar construindo isso tudo junto com vocês. Eu só fico chateado por ter chegado tão tarde nesse negócio, ou cheguei na hora que tinha que chegar, Deus sabe de todas as coisas. Eu digo assim de uma forma carinhosa, né, ter chegado tarde, que eu poderia ter chegado antes. Às vezes eu fico pensando todo dia, eu falo, por que eu não cheguei antes? Meu Deus do céu, onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Mas vamos para cima. Se você é temente a Deus, se você é cristão, se você tem uma fé ativa, fica comigo mais uns minutinhos. Se você não é temente a Deus, se você não crê na Bíblia, se você não crê na força de Deus, no poder de Deus, na graça de Jesus, aqui eu já me despeço de você, vá na paz, porque eu gosto de finalizar todas as lives com uma palavra, tá bom? Não fico chateado se você sair, é livre para entender e escolher aquilo que acha ou que entende que é melhor para si, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês. Senhores, que o Senhor Jesus abra não só os caminhos, mas abra os olhos de cada um, para que vocês identifiquem os caminhos que ele abriu.
que a palavra dele nesse tempo seja como lâmpada, de fato, para os pés de vocês, para que vocês não caminhem na escuridão. E não é só na escuridão de alma, mas é também na escuridão de decisões. É também na escuridão, porque às vezes nós somos tementes a Deus, amamos o Senhor Jesus, somos praticantes de uma vida de oração, jejuamos, lemos a Bíblia, somos homens e mulheres de Deus, mas andamos em caminhos escuros na hora de decidir, bate aquela indecisão. Então, que de fato, durante toda essa semana, o Senhor Jesus ilumine os caminhos de vocês, abra os olhos de vocês para que vocês enxerguem de fato o caminho que ele abriu diante de vocês. E não estou falando só sobre Cincoin, eu não estou falando só sobre negócios, eu estou falando sobre tudo na vida de vocês, que vocês tenham clareza sobre as coisas que vocês precisam decidir. Porque é horrível a gente ficar em cima do muro da dúvida. Satanás, ele cogita no nosso coração quando a dúvida permeia a nossa mente. Então, que vocês sejam libertos da dúvida, que Jesus abra os olhos de vocês, que vocês consigam enxergar literalmente o caminho que ele mesmo abriu. Porque quando ele abre, ele mesmo ilumina, tá bom? Que vocês sejam guardados pelo poder de Deus, que vocês sejam abençoados com a graça de Jesus. Graça e sabedoria sobre todos vocês. Sabedoria para falar, para ficar calado, para ouvir. Sabedoria para abençoar, sabedoria até para ser abençoado, porque tem aqueles momentos que a gente precisa ser abençoado e alguns de nós não sabemos receber. Então, que a gente precisa também de sabedoria para ser abençoado. Sabedoria para chegar, sabedoria para sair, sabedoria para manter uma porta por onde nós passamos aberta, sabedoria para fechar as portas que a gente não deve mais voltar, sabedoria para poder tomar todas as decisões em família, trabalho, enfim, pessoal, sentimental, física, que vocês cuidem, que Jesus dê forças a vocês para cuidarem cada vez mais da saúde de vocês, da mente de vocês, que vocês tenham força, ânimo para viver todos os dias intensamente aquilo que Deus quer para cada um, tá bom? Deus abençoe, gente. Fiquem na paz, ótimo descanso, que Jesus guarde vocês e toda a família de vocês. Amém.